Graças a Paz, irmãos. Abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Nós faremos a leitura que vai do versículo 1 ao versículo número 10. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 a 10, nos diz assim a palavra do Senhor. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e o que também me esforcei por fazer. Vamos orar? Grande e poderoso Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor, reconhecendo nossa fragilidade, nossa pecaminosidade, reconhecendo nossas incapacidades, nossas deficiências, nossa resistência, nossa rebelião. E por isso mesmo, Senhor, diante de todas as nossas fraquezas e pecados, nós precisamos que o Senhor nos purifique e nos oriente, porque são grandes os nossos pecados, isso torna difícil servir ao Senhor. Por isso, Senhor, nos limpa de todo o nosso pecado, mas também nos guia, Senhor, nos teus caminhos, de maneira, meu Pai, que possamos te servir com integridade, de forma que a tua palavra, ó Senhor, sirva não somente para a instrução, mas principalmente para uma prática de vida de acordo com o teu querer. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações hoje à noite. Nos dá, Senhor, a motivação para caminharmos a caminhada cristã, a força necessária para enfrentarmos as dificuldades que ela nos traz e a bênção do Senhor para sabermos discernir o que fazer em meio às confusões da vida. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te rogamos isso. Amém. A inversão de valores que nossa sociedade tem propagado não ficou restrita ao mundo moderno, não ficou restrita ao povo lá fora. As inversões, elas se aproximam também de nós, como igreja do Senhor, desde a nossa infância, por meio do contato com os nossos pais, por meio de pessoas próximas. De alguma maneira, meus irmãos, nós findamos aprendendo. E parte dessa inversão de valores foi a inversão dos papéis masculinos e femininos, em específico, no que diz respeito à força e fragilidade. Primeiro se comemorou os homens como sendo pessoas que finalmente se apresentaram sensíveis. Então, se um rapaz quer hoje ser um rapaz que as moças admiram, ele tem que ser sensívelzinho. Ele tem que chorar de vez em quando, derramar lágrimas, se condoer de palavras, os poemas têm que falar muito ao coração dele. Ele tem que naturalmente expor para as pessoas que ele tem medo de determinadas coisas. Então, o homem dizendo que tem medo de barata hoje é fofo.
As mulheres, pelo contrário, foram apresentadas agora com uma necessidade de apresentar força. E ao contrário de que no passado as mulheres podiam dizer que tinham medo e eram frágeis e ninguém iria ignorar isso, hoje em dia não, as mulheres têm vergonha de dizer que são frágeis. E quando elas se apresentam como frágeis, imediatamente as outras dizem: não, minha filha, você é uma guerreira. Essa inversão, meus irmãos, ela é própria do mundo, porque ela precisa que o mundo esteja destruído nas suas bases, para que ele possa ser facilmente conquistado pelo inimigo. E a igreja do Senhor finda absorvendo isso. E o que é que nós temos no final das contas? Uma ingerência tão grande por parte do mundo, que de alguma forma incentiva os crentes a se acovardarem. Nós juramos na nossa cabeça de que se Deus mandar uma perseguição e for preciso morrer por Cristo, a gente morre por Cristo, porque a gente tem coragem de morrer por Cristo. Mas isso é uma doce ilusão, porque a coragem ela é manifestada não em morrer por Cristo, porque é muito mais fácil morrer por uma causa do que viver por ela. De forma que quando a igreja de Cristo se acovarda diante do mundo, para de anunciar uma mensagem que é hostil ao mundo, porque ela quer de alguma forma a simpatia do mundo, ela se torna acovardada diante do mundo. Ah, pastor, mas qual é o problema em mostrar um pouco de covardia de vez em quando? Não tem nenhum problema nisso, não é? Dizem os rapazes mais acovardados. O problema é capítulo 21, versículo 8 de Apocalipse, que lá tem uma lista das pessoas que vão para o inferno. E a primeira pessoa da lista que está contada lá é aos covardes. O povo de Deus não pode acalentar entre si covardes. Quando o povo de Deus foi escolhido para guerrear, e Gideão tinha um exército nas mãos, o Senhor diz: covardes não vão, quem tiver com medo fica. Os covardes não fazem parte do povo de Deus. Então a igreja do Senhor é por si só uma igreja que demonstra coragem, é uma igreja forte. E aí, independente de ser homem ou mulher, todos manifestam coragem no que diz respeito a enfrentar o mundo. É sobre isso que o apóstolo Paulo vai nos falar aqui no capítulo 2 do livro da carta aos Gálatas. Ele vem continuando o assunto que ele começou no capítulo 1, que foi, na verdade, um relato rápido da sua vida passada. Ele quer, de alguma forma, mostrar para os homens que o evangelho que ele prega não é um evangelho terceirizado. Não foi que ele ouviu de terceiros, mas ele ouviu do próprio Jesus Cristo. Isso porque estavam se acusando a mensagem de Paulo e o ministério de Paulo, numa tentativa de, desmoralizando a Paulo e a sua mensagem, desmontar então a pregação do evangelho da salvação pela fé, pela graça mediante a fé, e acrescentar a esse evangelho outras picuinhas judaizantes, como por exemplo a circuncisão. Então ele sabe que se eles derrubarem Paulo e a pregação de Paulo, essa informação pode entrar fácil. Então Paulo começa a dizer, em primeiro lugar: o evangelho que eu preguei para vocês foi o evangelho que eu recebi de Jesus Cristo, eu não aprendi de ninguém. É tanto que ele termina o capítulo 1 dizendo que não foi a Jerusalém, e quando foi a Jerusalém, ele teve uma conversa rápida com um dos apóstolos e logo em seguida foi embora, só com Pedro, se vi só de vista. Ele continua essa história a partir agora do capítulo 2, mostrando uma continuação dos eventos. O problema do capítulo 2 é que nós não sabemos onde esse negócio se encaixa. Porque, por exemplo, alguns autores, como um autor chamado Warren Wiersbe, ele diz que esse capítulo 2 de Gálatas, ele está atrelado ao capítulo 15 de Atos, quando o povo de Deus se reuniu para discutir a questão sobre a circuncisão. E em Jerusalém houve um concílio presidido por Tiago, e que lá debatendo-se, Paulo era um dos debatedores, se chegou à conclusão de que não era necessário a circuncisão. Então o Wiersbe chega e diz: isso aqui foi esse evento. Por outro lado, João Calvino chega e diz: de maneira nenhuma, isso aqui dificilmente pode ser considerado categoricamente como sendo a viagem descrita por Lucas em Atos capítulo 15. Para Calvino, o grande problema aqui é cronológico, porque na verdade não existe tanto tempo assim para que Paulo pudesse, dentro dessas viagens, estar em Jerusalém já no capítulo 2 aqui.
porque a descrição não corresponde, primeiro pelas pessoas com que ele levou, segundo pela forma como ele se apresentou. O texto diz que ele foi por uma revelação e não por uma convocação, como foi o concílio de Jerusalém. Então tem uma série de motivos aqui pelos quais as viagens de Paulo não se encaixam com o capítulo 15 de Atos. Só que, meus irmãos, mesmo que a gente não saiba muito bem a cronologia em que esse texto foi escrito, de repente o texto nos mostra de que Paulo vai mostrar uma diferença de compreensão que estava começando a existir dentro da igreja de Cristo. De um lado, um grupo de irmãos que diziam: somente a fé em Jesus Cristo é necessária para a salvação. Do outro lado, um grupo dizia: não, essa fé não produz a salvação se essa pessoa que é gentia não se tornar primeiro judeu para depois se tornar cristão. Então eles achavam que precisava passar pelo judaísmo para então uma pessoa se tornar cristão. O que Paulo está dizendo não é bem assim, não é assim que funciona. E Paulo vai tentar provar isso. Paulo vai tentar mostrar que o cristianismo puro é o que ele prega e não o que esses falsos crentes estavam pregando. E para isso, então, ele vai travar uma guerra aqui contra o legalismo, e nessa guerra contra o legalismo, ele chega a enfrentar o próprio apóstolo Pedro, a partir do versículo 11, nós vamos ver isso mês que vem. Ele então mostra, meus irmãos, que um dos fatores principais para um cristão andar conforme a vontade do Senhor e pregar o evangelho de forma fiel é coragem. E é sobre isso que ele vai nos falar hoje à noite. Coragem para ser fiel. 3 aspectos, pelo menos. Coragem para ser fiel. Em primeiro lugar, não abrindo mão da cautela, versículos 1 e 2. O texto começa, meus irmãos, com uma cronologia. Paulo diz 14 anos depois. A pergunta é: 14 anos depois de quê? O apóstolo Paulo tinha feito a primeira viagem missionária com Barnabé. Na verdade, Barnabé era o líder da missão e Paulo era um ajudante dessa missão. Nessa primeira viagem, eles pregaram nessa região já da Galácia, passando por Antioquia, Derbe, Listra. E nessas pregações, eles ficaram encantados como o evangelho do Senhor abriu portas. E de como diz em Atos capítulo 14, que o Senhor abriu aos gentios as portas da fé. E eles ficaram abismados com tudo isso que tinha acontecido. E eles voltam para Antioquia felizes, porque o Senhor estava salvando gentios também. Mas ao mesmo tempo que nós vemos o apóstolo Paulo indo pregando o evangelho, atrás de Paulo vinha o tempo todo um grupo de judeus. Então em cada cidade que Paulo chegava, vinham atrás um grupo de judeus tentando perseguir o apóstolo Paulo. E esse grupo de judeus, meus irmãos, muitos deles eram realmente judeus, mas uma grande parte também era judaizante. Eram crentes da igreja de Jerusalém que estavam andando atrás de Paulo, tentando desmanchar tudo o que Paulo pregava à medida que ele ia anunciando. Então já imaginou isso? Para cada cidade que Paulo pregava, em seguida vinha um grupo atrás tentando desmanchar o que ele dizia. Ninguém ia lá pregar para abrir o trabalho, mas depois que o trabalho estava aberto, todo mundo sabia resolver o problema do trabalho e vinha lá para desmanchar. Paulo chega agora e diz: passou-se 14 anos. Eu fico com a ideia de Calvino, ele está falando de 14 anos a partir da conversão dele. Ele diz que o que aconteceu é que ele foi, depois de 14 anos, finalmente ele foi para Jerusalém. E ele foi para Jerusalém, mas dessa vez ele levou 2 irmãos consigo. O texto diz que ele levou a Barnabé e também a Tito. Em primeiro lugar, Barnabé nós já conhecemos, um diácono da igreja de Jerusalém, um homem que era conhecido pelo seu amor pela igreja e pela sua dedicação, a tal ponto que ele vendeu todos os seus bens e entregou aos pés dos apóstolos. Isso gerou então aquela confusão com Ananias e Safira em seguida, porque eles quiseram fazer a mesma coisa que Barnabé e se deram mal. Mas Barnabé, meus irmãos, era um homem de Deus, era um servo de Deus. A Bíblia faz questão de dizer que eles eram cheios do Espírito, ele era cheio do Espírito Santo. E quando Paulo chegou e se aproximou após a sua conversão, ninguém quis receber o apóstolo Paulo, e o motivo é óbvio. Quem é que vai acreditar na conversão de um homem que algumas semanas antes estava tentando matar os crentes? Não dá para acreditar na conversão de alguém assim. Ele deve estar armando alguma coisa para descobrir quem são os crentes e matar todo mundo. A única pessoa que resolveu acolher o apóstolo Paulo foi Barnabé. Ele acolheu Paulo, e então eles se separaram. Paulo voltou para a região dele de Tarso.
Só que houve uma necessidade de um pastor para a cidade de Antioquia. E como não tinha pastor em Antioquia, foi solicitado que Barnabé saísse de Jerusalém e fosse pastorear em Antioquia. Acontece que Barnabé é basicamente um diácono. E começou a sentir, parece que, algumas dificuldades. E o que é que ele fez? Ele se assessorou de homens para ajudá-lo. Entre aqueles que ele convidou para pastorear a igreja de Antioquia, foi Paulo. Ele manda chamar Paulo lá de Tarso. Paulo vem para ajudá-lo em Antioquia. E esses irmãos começaram um trabalho em Antioquia. E de repente a Bíblia nos diz que o Senhor, pelo Espírito Santo, pediu que separassem Barnabé e Paulo para a obra missionária. Os dois pastores principais da igreja de Antioquia foram então separados para a obra missionária. Eles foram então para missões a partir daí. Barnabé caminha com Paulo durante essas viagens. Mais tarde eles vão brigar, vai ser uma confusão terrível. Mas por enquanto, Paulo diz que Barnabé foi com Paulo, foi com ele até Jerusalém. Mas ele levou uma terceira pessoa, Tito. Tito, meus irmãos, era um fruto da pregação aos gentios, porque Tito era um gentio completo. E o texto nos diz que quando Paulo vai para Jerusalém, Paulo diz, notem, eu fui com Barnabé, um judeu, mas eu levei na viagem Tito também. E Tito é gentio. E como gentio, Tito não tinha sido circuncidado na infância. Tito não era circuncidado. Ele não era um gentio completo. E ele foi comigo para Jerusalém. E Paulo começa a mostrar que o que ele foi fazer lá, meus irmãos, era uma obediência ao Senhor. Versículo número 2. Subi em obediência a uma revelação. Calvino, ele é muito perspicaz quando comenta isso aqui. Ele diz, que coisa linda é saber que o apóstolo Paulo tinha os seus projetos, mas que todos eles eram submissos ao Senhor. E que privilégio ele tinha em saber da própria boca de Deus que caminho ele deveria percorrer. E Paulo estava sempre submisso a essas mudanças de projeto que Deus tinha nos planos dele. Ele diz, eu recebi uma revelação, eu recebi um chamado de Deus para ir para Jerusalém. E de repente Paulo diz, o que é que ele foi fazer em Jerusalém? Versículo 2 ele diz, e subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Isso aqui é fantástico, porque Paulo diz o seguinte, eu fui para Jerusalém, e a palavra para expus é, eu expliquei nos detalhes. Eu expliquei tudo que eu pregava. Basicamente o que Paulo fez aqui em Jerusalém foi o que ele fez escrevendo a carta aos Romanos, contando tudo aquilo, a forma como ele pregava, o evangelho que ele pregava, a mensagem que ele pregava. E Paulo diz, eu fui para Jerusalém, o Senhor me mandou para lá, fui acompanhado de Barnabé e fui acompanhado de Tito, e o propósito da minha ida até lá era expor, explicar, mostrar a pregação que eu fazia nas igrejas aos irmãos de lá. Nota, ele diz, eu fui expus o evangelho que prego entre os gentios. Mas nota em versículo 2, ele diz, mas em particular. E isso aqui, meus irmãos, às vezes nos passa desapercebido. Porque Paulo não está dizendo, eu fui para Jerusalém, para uma praça, e expliquei o meu evangelho lá, preguei o evangelho lá. Não! Mas o que eu fiz foi buscar em particular algumas pessoas. Ele diz, eu fui lá e expus em particular aos que pareciam de maior importância. Quem Paulo procurou lá, nós vamos descobrir mais à frente, porque ele vai trazer uma lista dos irmãos que estavam lá, dizendo que entre eles estavam Tiago, e estava também Pedro, versículo de número 9, e João. O que ele fez, na verdade, então, foi chegar diante de Pedro, Tiago e João, e explicar aquilo que eles estavam pregando, qual era o assunto da mensagem. Então ele não chega pregando para todo mundo, ele chega e diz, chama os apóstolos e diz, eu gostaria de dizer para vocês qual é o assunto da minha mensagem, qual é o assunto da minha pregação. E Paulo faz questão de mostrar isso, meus irmãos, para dizer que ele não está tentando ir contra os apóstolos, ele não está enfrentando os apóstolos, mas antes de gerar qualquer tipo de celeuma, antes de arranjar qualquer tipo de confusão, ele diz, eu chamei-os em particular para resolver o problema primeiro em particular.
A preocupação do apóstolo é que se houvesse alguma discussão, se houvesse algum problema, se houvesse algum debate sobre o que ele pregava, esse debate ficaria restrito ao grupo e não teria se espalhado para a igreja. Ele diz, a discussão, o debate, a concordância ou a discordância dos argumentos ficariam restritos. O primeiro momento foi particular. E é incrível porque ele diz, fiz isso para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. O que Paulo quer dizer com isso? Como que ele dizendo, eu preguei em particular porque se caso eles me corrigissem, eu não teria perdido meu tempo. Não, Paulo está dizendo isso. A preocupação do apóstolo Paulo o tempo todo é com a pregação do evangelho. Por isso mesmo que ele está colocando aqui é que de repente podia ser que em meio a essa discussão isso gerasse problema para a igreja. Porque determinados debates teológicos não podem ser públicos, tem que ser privados. Ele diz, porque isso pode gerar problema para a igreja e dificultar a pregação do evangelho. E de repente o trabalho dele ser prejudicado por causa da opinião de um desses apóstolos que fosse contrária a dele por uma questão de não compreensão correta. E essa opinião ir prejudicar, chatear, magoar os irmãos das igrejas gentílicas. Paulo diz, não. Opinião particular primeiro a gente discute particularmente. Calvino, meus irmãos, comentando esse texto, ele diz que é terrível ver como pastores não têm sabedoria e discutem de forma pública aquilo que deveria ser discutido de forma privada e prejudicam muito mais a igreja de Cristo do que na verdade auxiliam e a ajudam. A grande questão aqui por trás é que de repente Paulo diz, eu tive cautela em cuidar das coisas. De repente Paulo não chega e nos lembra que é preciso ter coragem para ser fiel, mas uma coragem estabanada não é coragem. Uma coragem estabanada, na verdade, é alguém que simplesmente expõe de forma louca os seus argumentos, que produz destruição e não constrói. Paulo diz, é preciso ter cautela nas coisas que se faz. Paulo não chega em Jerusalém com arrogância, ele não chega em Jerusalém com pretensão de impor os seus argumentos, não, ele vai humildemente e diz, pela primeira vez em 14 anos eu cheguei para os apóstolos e disse o que eu pregava, mas disse isso em particular, porque qualquer problema que pudesse surgir, qualquer discussão que pudesse surgir, nós resolvemos lá. Paulo fez isso porque ele não tinha Facebook. Porque se ele tivesse feito Facebook, ele tinha criado uma comunidade chamada Discussão em Jerusalém, tinha incluído metade das igrejas que ele conhecia, botar todo mundo para dar opinião enquanto fazia isso, e ainda tinha feito uma live enquanto estava discutindo com Pedro, Tiago e João. Parece que nós gostamos, meus irmãos, de ver o circo pegar fogo em discussões teológicas. Se alguém está frontalmente errado, nós vamos ver isso. Se alguém está frontalmente equivocado nos seus argumentos e ele não se arrepende e não volta atrás, eles devem ser expostos, mas nenhuma discussão deve se tornar pública antes de ser discutida em particular. Isso serve para qualquer problema na igreja, porque nós expomos os problemas dos irmãos primeiro para os outros, para depois expormos para o irmão com quem nós temos um problema. A Bíblia nos orienta exatamente o oposto. Se nós temos algum problema com o irmão, vá falar com ele, tudo resolvido de maneira particular. Paulo nos lembra, meus irmãos, de que o Senhor chamou para a igreja de Cristo uma certa cautela em discutir determinados assuntos. Cautela, cuidado. Isso, infelizmente, meus irmãos, tem prejudicado muito a igreja de Cristo. Tem prejudicado porque nós temos tido uma leva de pastores que estão muito preocupados com a igreja de Cristo, mas despreocupados com suas igrejas locais. Calvino, escrevendo uma das suas cartas, ele mostra uma preocupação incrível. Ele diz, é preciso que o pastor tenha uma igreja local, para que o pastor tenha onde se preocupar, onde ele tenha suas atenções voltadas. Mas o pastor é o pastor de uma comunidade maior, o pastor é o pastor do mundo. Então o pastor cuida do mundo todo, então ele se preocupa com outras igrejas. Mas de repente ele para e diz, mas ele não pode ficar se metendo nas igrejas dos outros, porque as igrejas dos outros já têm pastor. Pastores que pastoreiam muito as igrejas alheias findam esquecendo-se das suas próprias ovelhas. O grande problema nosso é que nós estamos nos tornando a palmatória de outras igrejas. Porque a sua igreja não canta salmo, a sua só canta corinho.
Ah, porque a sua igreja não tem uma pregação assim meio expositiva, a minha tem. Ah, porque na sua igreja é assim, na sua igreja é assado, não deveria estar certo. Meu irmão, você tem muito mais pecados em sua igreja para tratar do que na igreja do irmão do lado. E de repente Paulo diz, que tal tratar esse problema em particular? E não sair fofocando sobre quais são os problemas da igreja vizinha, quais são os problemas do pastor vizinho. Paulo diz, não, cautela nisso. Se você discorda de uma prática de uma igreja, converse com o pastor deles. Converse com o pastor da igreja. Pastor, por que vocês fazem assim? Por que vocês não mudam isso? É bem verdade que alguns pastores vão lá e vão te rechaçar. Eu fiz isso 15 dias atrás com um e ele ficou bravo comigo. Mandou eu procurar denunciar ele no Supremo Concílio. Ele disse, é paz, irmão. É paz, irmão. Mas eu vou denunciar você agora para todo mundo, porque eu vi que você não se arrepende. Cautela. Primeiro conversa com quem está faltoso. Paulo diz, eu primeiro fui falar com os apóstolos. Tenham coragem para ser fiel. Mas eu não posso abrir mão de cautela. Mas cautela não significa ser covarde. Coragem para ser fiel, em segundo lugar, não abrindo mão dos princípios bíblicos. Paulo diz, isso não é covardia. Versículo 3 ele diz assim, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Paulo diz, olha agora, mas espere um pouco. Eu fui lá em cautela expor o evangelho que eu prego aos apóstolos, expliquei para eles qual era a minha mensagem, mostrei para eles a minha mensagem. Quem estava comigo era Tito. Tito era grego, não era circuncidado, mas Tito não foi obrigado a circuncidar-se. E Paulo de repente bate o pé e diz, espera aí, tem determinadas coisas que a gente não pode abrir mão. A paz a todo custo, como as igrejas têm pregado por aí, não é uma paz válida. Paulo nos lembra, meus irmãos, de que nós precisamos ter coragem para bater o pé e dizer o que é certo e o que é errado. E de repente ele diz, eu levei comigo a Tito. Tito era grego, Tito não era circuncidado, e ele não foi constrangido a fazer isso. Isso aqui é um argumento contra os judaizantes que diziam todo grego tem que ser circuncidado para se tornar cristão. Paulo diz, eu levei a Tito, e ele estava diante dos apóstolos, e os apóstolos não pediram para ele circuncidar-se. O que Paulo está dizendo não é que circuncidar-se era pecado, não. Pelo contrário, o que Paulo está dizendo é que circuncidar-se era dispensável, era desnecessário, não precisava fazer. É tanto, meus irmãos, que Paulo não vai se opor, por exemplo, no capítulo 16 de Atos, versículo 3, quando Paulo olha para Timóteo e cede e permite que Timóteo seja circuncidado, sem nenhuma dificuldade. Paulo permite que Timóteo seja circuncidado, e mais tarde, quando Paulo está para ser preso e ser levado para Roma, antes de ser preso, ele chegando em Jerusalém, ele faz um voto nazirato, ele se apresenta no templo, ele faz todo o ritual, ele diz, eu não tenho problema nenhum com essa religiosidade, não há dificuldade nisso, ela só não é mais tão necessária assim. O que é diferencial aqui é que Timóteo era judeu, ele tinha mãe judia, e não tinha sido circuncidado, ele é judeu, quer circuncidar? Não faz diferença nenhuma, Timóteo, pode circuncidar-se. Mas Tito, versículo 4, ele diz, não, Tito não, porque o problema aqui era muito maior. O texto diz que isto ele fez, ou seja, não deixou que Tito fosse circuncidado por causa dos falsos irmãos. Notem, meus irmãos, que quando Paulo olha para os judaizantes, ele não olha para irmãos equivocados, irmãos enganados, irmãos que estão na dúvida. Não, ele não olha para eles como irmãos em Cristo. Ele não olha para esses homens como convertidos. É por isso a grande preocupação de Paulo com os Gálatas. Por isso que ele disse, versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Vocês estão se desviando, vocês estão deixando de ser irmãos em Cristo. Porque as pessoas que eles começaram a seguir foram esses falsos irmãos. Paulo diz, eles não são irmãos em Cristo, eles são falsos irmãos. Eles são falsos irmãos
Porque olha a palavra que ele usa: se entremeteram. Eles se meteram no assunto. Paulo está pregando, explicando o evangelho para Pedro, Tiago e João. Tito está lá, eles querem que Tito se circuncide. Paulo bate o pé dizendo que não. Eles se metem na história, eles entram na conversa, eles entram, porque eles querem obrigar a Tito a circuncidar-se, eles querem. Aí a pergunta é: qual é o problema, pastor? Que custa, não é? A paz. Onde está o amor nessas horas, né? Por que Paulo não mostrou amor para os irmãos mais fracos, né? Os irmãos mais fracos estão lá tudo escandalizados porque tem um incircunciso. Qual é o problema? Já que Paulo disse que não valia nada mesmo, né? Por que Paulo não circuncidou? Paulo diz: é porque quando eles se entremeteram, meus irmãos, eles se meteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Paulo diz: não, meu filho, o que eles queriam não era uma coisa boba, o que eles queriam era espreitar a nossa liberdade. Eles queriam nos tornar escravos, mas era só Tito. Se ele tivesse cedido e deixado Tito ser circuncidado, eles iriam de igreja em igreja por onde Paulo passou e dizer: Paulo entendeu que devem circuncidar. Olha o exemplo de Tito, ele circuncidou Tito. Paulo olha para isso e diz: isso aqui era uma tentativa de infiltrar na igreja uma falsa doutrina. Eles queriam tirar a nossa liberdade, eles queriam acrescentar alguma coisa, eles queriam mudar o evangelho, eles queriam dizer que a pessoa era salva pela graça mediante a fé, sempre circuncidado. Eles queriam acrescentar uma informação, e Paulo já tinha dito isso, que mesmo que um anjo, versículo 8, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além, ou seja, que acrescenta a circuncisão do que você tem pregado, ele seja anátema. Eles não são irmãos em Cristo. Paulo simplesmente olha para eles e diz: não, eu não posso admitir que eles sejam irmãos em Cristo, porque o que eles querem na verdade é desmontar a pregação do evangelho. Eles querem acrescentar alguma coisa ao evangelho, e quando se acrescenta alguma coisa ao evangelho, o evangelho deixa de ser evangelho. Paulo diz: quando você distorce o evangelho, ele não é mais a mesma coisa. E o que eles queriam, obrigando Tito a circuncidar-se, era criar um precedente para obrigar os irmãos gentios a circuncidar-se. Por isso mesmo Paulo diz: não abra mão, versículo 5. Que homem intransigente, versículo 5. Os quais quem? Os falsos irmãos lá de cima, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Paulo diz: eu não abri mão em hora nenhuma. Eu bati o pé e disse: Tito não vai circuncidar-se. Pronto, acabou. Que homem intransigente. Não é intransigência, meus irmãos, é a certeza de que se está pregando é verdade. Olha como é que ele termina. Olha porque que ele foi tão duro aqui. Ele termina dizendo assim: fiz isso para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. O que estava em jogo, meus irmãos, era justificação pelas obras ou justificação pela graça. Era isso que estava em jogo. O que estava em jogo era ceder uma introdução de uma nova doutrina. O que estava em jogo era modificar o evangelho. Era em nome da paz e da tranquilidade em relação à igreja, de repente negociar a pregação do evangelho. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, que mudar a pregação aqui, na verdade, era um assunto seríssimo, que não valia a pena em troca da comunhão. Isso é importante, meus irmãos, porque as nossas igrejas são tão covardes, mas tão covardes, que inventaram um nome para isso: comunhão. Nós achamos que temos que ter comunhão com todo mundo. Para isso, deixa para lá, fica discutindo doutrina não, isso é bobagem, eles creem assim, não tem problema não. Aí vem um adventista e diz que Ellen G. White tinha tantos poderes quanto Jesus Cristo, que se aproximou do Senhor lá no Santo dos Santos, que viu, ele não é tão normal, deixa para lá. Não, meus queridos, eles são ímpios, eles não são cristãos, eles não são servos do Deus Altíssimo, eles introduziram a crença judaizante. Eles são exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo, eles são falsos irmãos, que se entremeteram na verdade para produzir a maldade.
e que a igreja de Cristo precisa de uma vez por todas aprender a simplesmente se colocar contra e dizer: eu não vou me submeter nem por uma hora. Não podemos nos acovardar diante das heresias, meus irmãos. Nós estamos muito acovardados com a vergonha de querer dizer: não, mas você crê na predestinação? Sério? Não pode um negócio desse não. Rapaz, como é que você consegue? Simples, meu filho, porque é Bíblia. Você não crê, você é herege. Nós precisamos explicar isso de todas as formas, para que as pessoas entendam que o que nós cremos não é relativo. O que nós cremos é a palavra de Deus sendo exposta, ponto. Se você não quer, não crê, paciência. Mas você precisa entender de que eu não posso considerar pessoas que rompem com as bases do Evangelho como cristã. Não são. Não adianta olhar para igrejas neopentecostais e dizer: são meus irmãos equivocados. Não são. Eles não são convertidos, eles não são servos do Senhor. Não adianta queremos dourar a pílula e arrumar as coisas. Não, o apóstolo Paulo simplesmente diz: precisamos de uma igreja que tenha finalmente coragem para definir o que é certo e o que é errado, se agarrar aos princípios bíblicos e não abrir mão deles. Ficamos abrindo mão por tudo quanto é motivo. Há uma igreja nos Estados Unidos, evangélica, pararam de ler a Bíblia porque ofendia os muçulmanos, e o pastor passou a fazer sermões no Alcorão. Cristãos, não pode ofender, porque tem gente: pastor, não pode falar sobre adultério, porque tem alguns irmãos na igreja que tem uma vida meio desmantelada. Bichinhos vão ficar tristes. Não fala sobre divorciado, porque os bichinhos vão ficar tristes. Queridos, quando nós negociamos por medo a pregação do Evangelho, nós nos tornamos falsos irmãos também. O Senhor convida a igreja de Cristo a ser corajosa e expor as faltas dos outros, expor as heresias das igrejas e explicar que a verdade bíblica, ela é inquestionável, e que mesmo que fiquem com raiva de nós, mesmo que se intriguem de nós, que falem mal de nós, nós vamos manter a nossa pregação. Sabe qual foi a grande questão com entre Lloyd Jones e Billy Graham? Billy Graham começou pregando o Evangelho do arrependimento para a conversão em Cristo. Mas Billy Graham queria que mais pessoas se convertessem, porque as conferências dele começaram a ser feitas em grandes estádios e os estádios ficavam lotados. E Billy Graham queria mais gente. E Billy Graham começou a mudar a pregação, a suavizar a pregação. E a pregação de Billy Graham começou a ser mais uma mudança moral e não uma transformação verdadeira, a tal ponto que em determinado momento a pregação de Billy Graham estava do tipo: se você se render ao Senhor hoje, procura a sua igreja, seja ela batista, pentecostal, presbiteriana, católica, espírita, não interessa a sua religião, sirva ao Senhor. E ao convidar um dos servos do Senhor para pregar com ele, a única coisa que o servo do Senhor disse foi: mude a sua mensagem e eu vou contigo. Mantenha a sua mensagem e eu não vou. E a informação que ele deu foi: eu não posso mudar a minha pregação. E o servo do Senhor disse: eu não vou pregar contigo um evangelho falso. Simples assim. Não interessa se ele era um grande evangelista e famoso, mudou o evangelho, perdeu a autoridade. Perdeu a autoridade. Deve ser publicamente combatido e deve ser dito a todas as pessoas: o que ele pregou no final da sua vida não era mais evangelho. Não era mais evangelho. Precisamos entender isso, meus irmãos, para que possamos entender que o Senhor nos chama a coragem. Coragem para denunciar as heresias e nos mantermos fiel ao Senhor diante dos princípios bíblicos. Em terceiro lugar, coragem para ser fiel, não abrindo mão da comunhão dos santos. Eu tenho que ter, segundo Calvino, duas vozes como pastor: uma voz para ovelhas e uma voz para lobos. A igreja de Cristo como um todo, ela tem que ter esse caráter de expor o evangelho. Para os hostis ela deve combatê-los, mas para os irmãos em Cristo ela deve acolhê-los. Por isso, a partir do versículo de número 5, aliás, versículo número 6, o apóstolo Paulo de repente se apresenta agora e diz: mas eu tinha boa comunhão com os crentes.
Paulo diz: o meu problema era com os falsos irmãos, versículo 4, porque eles queriam introduzir alguma coisa a mais para a salvação. Mas olha como é que os apóstolos reagem. Versículo 6 ele diz: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, Paulo não está desdenhando dos apóstolos. Ele está falando isso de sério. Ele está dizendo: aqueles irmãos que aparentemente tinham maior influência, ou seja, que tinham maior poder na igreja. Mas o que é que Paulo faz questão de dizer? Que ele não seguia pelo poder político que determinado pregador ou pastor possui. Por isso há um adendo aqui, diz assim: quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Ele faz uma ressalva aqui para dizer: tem os irmãos que são os bambambãs lá da igreja de Jerusalém, foi para eles que eu fui pregar, foi para eles que eu fui expor, e eu fiz isso para eles, e eu os procurei, porque aparentemente eles tinham maior influência, eles eram a liderança da igreja, mas de repente ele chega agora e diz: só que tem um detalhe, não me interessa se eles são ou se eles não são, porque Deus na verdade só olha o interior, Deus não vai olhar essa aparência, porque pode ser que ele tenha uma aparência de poder na igreja e não seja nada. Não interessa, filho. O que eu digo é, versículo 6: esses digo que me parecia ser alguma coisa. Esses irmãos que tinham a aparência de autoridade, ele está falando de Pedro, Tiago e João, apóstolos. Ele termina no versículo 6 dizendo: nada me acrescentaram. Paulo dizendo: eu fui lá, expliquei o que eu pregava, disse para ele quais eram as doutrinas que eu pregava, e esses irmãos, liderança da igreja, sabe o que foi que eles fizeram? Nada. Alguma observação? Nenhuma. Melhorar alguma coisa na pregação de Paulo? Não, nenhuma. De repente, meus irmãos, nós temos os 3 maiores personagens da igreja simplesmente olhando para Paulo e dizendo: é isso aí mesmo que ele tem que pregar. Paulo diz: eles não me acrescentaram nada, eles não me instruíram em nada, eles não aumentaram na minha pregação em nada, eles não fizeram nenhum tipo de crítica. A ideia era isso mesmo. Pelo contrário, versículo 7: ao ouvir a pregação, ao ouvir o que eu disse, ao invés de ficarem me criticando e dizendo alguma coisa, pelo contrário, olha o que eles viram: quando ouviram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, Paulo diz: o que eles viram não foi um evangelho diferente, o que eles viram em mim foi um ministério diferente, é outra coisa. Esses irmãos chegaram a dizer: eles têm a mesma pregação que nós, mas Deus os chamou para uma área diferente. O ministério de Paulo é diferente do ministério de Pedro. Eles veem isso com muita clareza e dizem: a diferença não é a pregação, não é a mensagem, é o alvo, é quem ele deve atingir. Paulo diz: a minha pregação era apropriada para os gentios. Quando eles viram isso, eles disseram: olha que coisa linda que o Senhor fez aqui. Colocou um apóstolo para gentio e um apóstolo para judeu. Eles veem 2 ministérios bem distintos, e eles olham para Pedro e dizem: Pedro tem um ministério entre os judeus, mas Paulo, o ministério dele é entre os gentios. Eles não discordam de Paulo, eles não acrescentam nada à pregação de Paulo, mas eles identificam o ministério de Paulo. Eles dizem: o seu ministério é entre os incircuncisos. Como é que eles enxergam isso? Versículo número 8: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. De repente eles disseram para Paulo: o mesmo dom e o mesmo chamado, o mesmo ministério apostólico que Deus deu a Pedro e o orientou para ir em direção aos judeus, Deus deu a mesma coisa, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma força, com a mesma eficácia, em direção aos gentios. Eles estão dizendo, em outras palavras: Paulo é apóstolo do mesmo jeito que Pedro é apóstolo. A única diferença entre eles dois não é a pregação, é o alvo. O campo deles é diferente. É incrível porque nós não temos na Bíblia orientação a campos geográfico, mas nós temos orientação na Bíblia a campos étnicos. E o que eles estão dizendo aqui é: Pedro foi chamado para os judeus, Paulo foi chamado para os
gentios. E aí então ele termina dizendo: não houve discussão, eu os procurei em particular, os atrevidos lá vieram se meter, tentaram fazer confusão, bati o pé, não abri mão, mas no final das contas não houve debate, não houve briga, pelo contrário, versículo 9, e quando conheceram a graça que me foi dada, ou seja, quando ouviram o que eu pregava, como eu pregava, e o resultado da pregação, ou seja, gentios sendo convertidos, o que é que eles fizeram? Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, e eu acho isso aqui fantástico, porque essa imagem, dessa figura da coluna, principalmente Tiago, é apresentado assim, como uma coluna, é que eles não eram enfeite de igreja, notou? Eles não eram pastores para enfeitar a igreja, eles eram pastores para sustentar a igreja, eles eram colunas. Colunas não é um negócio bonito, coluna é um negócio para segurar, porque não adianta ser bonito e o prédio cair, não é ornamentação. Coluna é sustentação. Esses três irmãos eram colunas da igreja, era a sustentação da igreja. E quando eles viram o que eu pregava, como eu pregava, o poder que era empregado nessa pregação, e o resultado dessa pregação, a conversão, o que é que eles fizeram? Me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra da comunhão. Olha que bonito. Eles apertaram a mão de Paulo e Barnabé. E esse apertar a mão aqui foi uma confirmação que eles estavam dizendo: apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pregador do mesmo evangelho que eu, só que o ministério é um pouquinho diferente do meu, mas temos comunhão em Cristo. Nós não temos nada a acrescentar ao que vocês estão pregando. Eles têm comunhão com Paulo. Isso aqui é um tapa na cara dos judaizantes que diziam que Pedro pregava uma coisa, que Paulo pregava outra. De repente, nós chegamos aqui e temos a informação que Paulo está dizendo: não, eu preguei o evangelho para eles, eu disse para eles o que eu pregava. Eles viram a operação do Espírito Santo em mim, viram a operação do Espírito Santo por meio da minha pregação, viram o resultado dessa operação do Espírito Santo e simplesmente olharam para nós e deram-nos a mão, concordando com o nosso ministério. Houve comunhão, e por isso mesmo ele diz: nos deram a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. A gente fez um acordo lá naquele dia. O acordo foi cada um com seu ministério. Significa que eles tinham ministérios tão separados que um não podia se meter um com o outro? Não, nós vamos descobrir que Pedro vai pregar para Cornélio, que era gentil, sem problema. A Bíblia vai nos informar que toda vez que Paulo chegava na cidade, o primeiro lugar que ele ia era para uma sinagoga, pregar para judeu. Depois que ele pregava para judeu, ele pregava para os outros. Mas o que eles estão dizendo é: nós pregamos a mesma mensagem. Não existem mensagens distintas, existe a mesma mensagem. Nós concordamos que Pedro fica com os judeus, ele tem mais habilidade para isso. Paulo fica com os gentios, tem mais habilidades para isso. A única coisa que eles me recomendaram, versículo 10, só uma recomendaçãozinha final, para não dizer que eles não prestaram atenção no que Paulo estava dizendo. Uma recomendação final, Paulo diz: eles somente me recomendaram que nós nos lembrássemos dos pobres. Na verdade, a igreja de Jerusalém vai enfrentar sempre problema com isso. Vocês vão descobrir que no início do livro, os irmãos que tinham dinheiro venderam as coisas que tinham, entregavam para os apóstolos para dividir. O problema é que quando quem tem dinheiro divide com quem não tem, fica todo mundo sem ter. E de repente a igreja de Jerusalém inteira era pobre. Todo mundo ficou pobre na igreja de Jerusalém. Para piorar a situação, veio mais tarde uma seca terrível, que dificultou ainda mais. Os irmãos da igreja começaram a passar fome. Aí não era só viúvas que passavam fome, os irmãos da igreja começaram a passar fome. E o apóstolo Paulo passou a fazer coleta nas igrejas dos gentios, para levar para Jerusalém, para suprir a necessidade dos irmãos que estavam passando fome. Paulo nunca esqueceu dessa recomendação, pelo contrário, ficou levando donativos sempre que pôde para Jerusalém, para ajudar os pobres de Jerusalém. E por isso que ele termina dizendo: e eu me esforcei nesse sentido, me esforcei de não me esquecer dos pobres. Então de repente ele chega e diz: Paulo, sua mensagem é ótima, mas a ação social é importante também. Sua pregação está ótima, não precisa mexer não, mas
ajuda os pobres enquanto prega também, que é importante. Ajudar os pobres é importante. Em especial os da família da fé, que foi o que aconteceu com os irmãos de Jerusalém. Comunhão que eles têm no final. A ideia é que o Evangelho une a igreja verdadeira, mas afasta os ímpios. A pregação verdadeira, meus irmãos, não divide igreja. A pregação verdadeira, ela separa joio do trigo. É isso que a pregação verdadeira do Evangelho faz. Nós ficamos com medo de dividir igreja e por isso nós distorcemos a pregação do Evangelho numa tentativa de manter comunhão. E em nome da comunhão nós distorcemos o Evangelho. E aí produzimos uma igreja lotada de ímpios que contém todos comunhão. Óbvio, porque trevas sempre tem comunhão com trevas. E sacrificamos as ovelhas do rebanho em nome de um grupo de bodes que tem dentro da igreja. Paulo diz: não. O Evangelho verdadeiro produz comunhão verdadeira. E a nossa comunhão que nós temos aqui não é porque nós concordamos em tudo, é porque o Evangelho de Jesus Cristo nos une. O que une-nos a uma igreja presbiteriana é porque nós comungamos a mesma fé das confissões do Westminster. É isso que nos une. É isso que nos torna um. Discordar das confissões é lícito, mas não para um presbiteriano. Isso é o que nos torna irmãos. Precisamos entender isso para que nós possamos compreender que o Evangelho não separa as pessoas. O Evangelho une. O que o Evangelho faz é selecionar somente os salvos para se unirem em comunhão. Paulo dá um tapa na cara dos fariseus aqui, dizendo: os apóstolos concordaram com minha pregação, eles estiveram ao meu lado, eles apertaram a minha mão, eles não exigiram que Tito circuncidasse. O que vocês estão exigindo, nem os apóstolos, os grandes, os colunas da igreja de Jerusalém exigiram. Vocês não têm o direito de exigir algo diferente. Nós temos comunhão com os crentes, com os falsos irmãos. Nós os retiramos do nosso meio, nós os afastamos de perto de nós. É preciso também, meus irmãos, coragem para ter comunhão. É preciso coragem para ter comunhão, porque nós precisamos nos lembrar de que a nossa comunhão não está baseada em gostar de igreja fulano de tal, ou de gostar de irmãos da igreja fulano de tal, mas nossa comunhão está baseada no fato de que aquela igreja prega o mesmo evangelho que nós. Mas se aquela igreja prega um evangelho diferente do que nós pregamos, nós entendemos que o nosso é verdadeiro e o delas é falso, então ela é anátema. E eu não tenho comunhão com trevas. É muito simples entender. E não adianta tentar ter comunhão, porque eles estão caminhando em oposição a Cristo. Como é que eu terei comunhão em oposição a Cristo? Mas para todos aqueles, independente de qual igreja participe, que prega o evangelho verdadeiro, que se submeta à vontade do Senhor, que tem a Bíblia como regra de fé e prática, que apresenta o evangelho de forma autêntica, a destra da comunhão é o que nós estendemos a eles. Não importa. É por isso que, como crentes, nós fazemos isso no primeiro domingo. Nós dizemos: a Santa Ceia é do Senhor, não é presbiteriana. Se você é batista, é crente do Senhor, confia no Senhor, crê no Senhor, está em comunhão com Deus e com a igreja, participe com a gente, meu irmão. Se você é pentecostal e está em comunhão com Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, sabe que sua salvação é pela fé, se você está em comunhão com Deus, participa com a gente. Ele não deixa a gente participar da dele não, mas a gente deixa, não tem problema não, ele participa da nossa. O que nós estamos dizendo é: mas para alguns nós dizemos que não, porque eles não comungam conosco da nossa fé. Nossa comunhão é com os salvos e não com todo tipo de gente. Nós não temos comunhão com as trevas. Nós não temos comunhão com aqueles que pregam um evangelho diferente do que Cristo pregou. Nós não estamos pregando um evangelho novo. É o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregou, o mesmo que Pedro, Tiago e João concordaram com ele aqui. É preciso coragem para fazer isso também. O Senhor nos convida hoje à noite, meus irmãos, a sermos corajosos. Corajosos para ser fiel. Corajosos para ser fiel, em primeiro lugar, sendo cautelosos. Nós não somos guerreiros treslocados que saem combatendo pela fé cristã como um monte de bárbaro, gritando e atirando o evangelho para tudo quanto é lado. Não, meu irmão, nós não estamos para produzir confusão. O evangelho do Senhor não é para produzir confusão. O evangelho do Senhor é para produzir iluminação. Então o que eu tenho que fazer é pregar o evangelho para que as pessoas sejam iluminadas.
e não sair como um paladino da fé, tentando combater a tudo e a todos de forma pública. O apóstolo Paulo nos orienta: vá de forma privada primeiro. Se você acha que uma igreja do irmão está com problema, vá lá e fala com ele primeiro. Eu ando por muitas igrejas, e eu prego em muitas igrejas, e vez ou outra eu vejo muita coisa errada em muitas igrejas. Algumas coisas eu vejo que são erradas, bobagem, deixa pra lá, eles fazem desse jeito, não tem nada não, depois eles entendem. Outras coisas eu vejo e é bem errada, bem complicado, chama o pastor e diz: meu irmão, você é responsável por essa igreja, vai lá e resolve esse problema. Mas ele é quem vai responder diante de Deus por aquela igreja, tenha cautela. Vai fazer alguma diferença eu chegar no Facebook: estive na igreja fulano de tal e lá uma bagunça? Não, isso não produz mudança, isso produz intriga. Paulo diz: cautela, meu irmão. Mas se alguém for duro o suficiente para tentar impor às demais igrejas o mal, como muitas igrejas têm, inclusive igrejas presbiterianas, tentando impor o pragmatismo, o legalismo, o liberalismo teológico, tentando enfiar heresias das mais diversas fontes dentro da igreja, introduzindo ideias marxistas dentro da igreja, ideias de psicologia dentro da igreja, e tentando dizer que isso é a palavra de Deus, combateremos com firmeza em todas as instâncias de presbitérios, sínodos e supremo concílio. Combateremos para que o evangelho do Senhor seja pregado de forma fiel em nossas igrejas, porque nós não fomos chamados para nos acovardar. Nós vemos isso em presbitérios: pastor, vamos arranjar encrenca não, arranjar encrenca, vai ficar todo mundo chateado aqui, porque a gente quer terminar a reunião do presbitério e sair todo mundo feliz, com um sorriso no rosto. Não, meus irmãos, é melhor sair todo mundo com cara emburrada e o evangelho do Senhor ter sido plenamente defendido. A igreja do Senhor é chamada para ser corajosa e defender o evangelho, mesmo que fique um monte de gente com raiva. Mas no final das contas, precisa ter coragem para estender a mão para igrejas que não são irmãs, igrejas que pregam junto conosco, mesmo que elas tenham algumas falhas. É tanto que existe uma escala que nós dizemos como presbiterianos, de que elas são mais puras ou menos puras, mas ainda são cristãs. Menos puras, tem muita falha, mas ainda pregam o evangelho, estão meio torta, coitada, por isso que elas sofrem tanto, mas pregam o evangelho, estendemos a mão da comunhão, ao invés de arranjar confusão o tempo inteiro. O Senhor nos conclama hoje a ser corajosos para continuarmos fiéis, cautelosos, firmes e em comunhão com o verdadeiro povo de Deus, chamando quem é falso irmão de falso irmão, mas quem é meu irmão em Cristo será meu irmão em Cristo, mesmo se não for presbiteriano. Que Deus nos ajude a lembrar disso e botarmos isso em prática.